Olá, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje aqui no Palavra e Oração eu quero ler com você uma história que está aqui em Marcos, no capítulo 6, dos versículos 14 até o 29. Mas antes de eu começar a ler, eu quero agradecer aos novos inscritos no meu canal, que Deus te abençoe e que você seja muito abençoado através das ministrações, dos vídeos que tem aqui. Eu sempre digo que o Senhor, a palavra vem do coração de Deus para o meu coração e eu ministro ao seu coração. Então que você seja muito abençoado, abençoada. E também eu quero pedir que você curta o meu vídeo, compartilhe, se você foi abençoado, abençoe outras pessoas também. E deixa um comentário também, um pedido de oração. Se você precisar de oração, deixa um pedido de oração. Eu tenho um caderninho de oração onde eu anoto os seus pedidos. Aqui eu vou mostrar meu caderninho de oração. Esse aqui é o meu caderninho de oração. Aí eu anoto os pedidos de oração que eu vejo nos comentários, eu anoto os seus nomes. Se você me pedir oração já, saiba que o seu nome está no meu caderninho de oração. Eu tenho orado pela sua vida. Eu poderia até falar alguns nomes aqui, mas eu posso esquecer de alguém. Mas eu tenho orado por vocês. Então agora nós vamos ler aqui o texto bíblico, que hoje eu quero falar de um tema bem interessante, que é muito importante nós, filhos de Deus, nós tratarmos o nosso coração sobre isso, Então, vamos ler aqui, é Marcos capítulo 6, dos versículos 14 até o 29, Se você puder pegar a sua Bíblia para ler, para acompanhar a leitura, Tem que fazer igual os bereanos, ter certeza de que eu estou lendo realmente a palavra de Deus, de que eu estou falando a verdade, amém? Vamos lá? Diz assim: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. O Herodes ouviu falar dos milagres, dos sinais, das maravilhas que Jesus estava fazendo, Jesus estava curando muitas pessoas. E Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Só que ele já tinha mandado matar João Batista, No decorrer da leitura nós vamos ver, vai explicar aqui como é que foi a morte de João Batista, pelas mãos de Herodes. E aí ele estava achando, algumas pessoas estavam achando que João Batista havia ressuscitado, que Jesus era João Batista ressuscitado. Por isso ele estava operando muitos milagres, Então, continuando aqui o 15. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas, Lá como o Isaías, o Ezequiel, o Daniel. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Herodes estava assustado, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo, Apesar de João falar a verdade na cara do rei Herodes, o Herodes ainda assim gostava de ouvi-lo, porque o João falava a verdade, Ele reconhecia que João era um homem de Deus, um homem santo. 21. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Olha só o que o rei fez. Pede qualquer coisa, falou para a moça, que eu te darei, a filha da Herodias. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Olha só essa oferta. O Herodes prometeu dar para aquela moça, a filha da Herodias, até a metade do reino, se ela pedisse. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A menina foi e perguntou para a mãe, o que ela deveria pedir. A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Olha o que ela foi pedir para o rei, Ele ofereceu até metade do reino. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo.
É uma história bem triste, né? Bem difícil, né? A morte de João Batista, a maneira como aconteceu, ele era um homem santo de Deus, porém havia um plano de Deus também, né? O tempo de João tinha acabado e o ministério de Jesus estava começando. Glória a Deus. Porém, o assunto que eu quero falar com você hoje é essa questão da Herodias, né? Da mágoa, da ofensa. A ofensa, tem até um livro de um pastor, acho que é John Bevere o nome dele, ele escreve sobre a isca de Satanás, que é a ofensa. E nós precisamos tomar muito cuidado com a ofensa, sabe? Com a mágoa, quando a gente está magoado, quando a gente está ferido com alguém, quando nós fomos ofendidos por alguém e nós guardamos aquilo no nosso coração. Isso é um perigo muito grande para nós cristãos. Nós precisamos realmente, sabe, liberar perdão. Nós precisamos buscar em Deus graça, por mais difícil que a ofensa tenha sido. Nós precisamos buscar graça em Deus e perdoar e liberar, seja lá quem for, seja lá o que tenha acontecido, sabe? Porque quando nós não perdoamos, nós guardamos a ofensa, nós ficamos presos também. Nós prendemos a pessoa dentro do nosso coração. Enquanto a pessoa está livre para fazer o que bem entender, nós estamos presos junto com a pessoa, nós nos tornamos carcereiros, né? E é interessante, né, o que está no meu coração todos esses dias, já faz tempo até que eu tenho meditado nessa história, né, da Herodias e do Amã. Esse dia eu estava ouvindo o Amã, aquele homem lá do livro de Esther, que ele também tinha muita raiva do Mardoqueu. Então, essas pessoas que guardaram tanta mágoa, elas perderam o reino. Né? O Amã era o segundo lá no reinado, né, do Assuero, na época de Esther. E a Herodias era a esposa do Herodes. Você vê que o Herodes oferece para a filha dela até metade do reino, o que ela quisesse. Se ela dissesse, Herodes, eu quero a cidade tal, me dá de presente tal cidade, o Herodes ia dar para ela. Porém, o que ela, instruída pela mãe, né, que estava com ódio, com mágoa do João Batista, porque o João Batista falava a verdade, né? Ele dizia para o Herodes, Herodes, essa mulher é a mulher do teu irmão, você não pode possuir a mulher do teu irmão, né? Ela era uma mulher casada. Então, por causa que João confrontava o pecado dela, ela guardou uma mágoa no coração, ficou com aquela mágoa que você vê. Eu até escrevi aqui no meu caderno de anotação que tem pessoas que preferem perder o reino do que abrir mão da mágoa, né? Abrir mão do ódio, abrir mão da ofensa. Então foi o que Herodias fez. O Herodes ofereceu metade do reino. Então nós também cristãos, Deus está nos oferecendo não a metade do reino, mas o reino todo. O reino de Deus, nós temos o reino de Deus para nós, foi nos dado. Nós somos co-herdeiros com Cristo da mesma graça, do mesmo reino, da mesma riqueza. E muitas vezes nós abrimos mão do reino, como a Herodias, por causa da ofensa, por causa da mágoa. Você pode me dizer, Angelina, você não sabe o que essa pessoa me fez, ela me feriu, ela abusou de mim, ela me maltratou, ela me enganou, me magoou. Então, ainda que a ofensa seja grave, ainda que a ofensa seja séria, nós precisamos liberar as pessoas. Nós não podemos manter as pessoas presas no nosso coração. Como eu falei, quando a gente mantém alguém preso no nosso coração por causa da ofensa, nós nos mantemos presos também, nós somos carcereiros dessa pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, seja uma coisa que aconteceu lá na tua infância, sabe? O teu pai, a tua mãe, um parente, uma pessoa conhecida, um pastor, seja lá quem te feriu, te ofendeu, libere essa pessoa em nome de Jesus. Busca no Espírito Santo força, graça, Ele é o nosso consolador, Ele nos consola em todas as nossas dores, Ele nos dá graça para nós obedecermos a palavra de Deus. Então, se você tem alguma pessoa presa no seu coração, não perca o reino, não faça o que a Herodias fez. Ela preferiu perder metade do reino para ter a cabeça de João Batista, para se vingar. Então, nós cristãos nem podemos nos vingar. O Senhor diz para nós entregarmos para Ele aqueles que nos ofenderam, porque dele é a vingança. Então, se você tem alguma situação, uma mágoa, uma ofensa no seu coração, alguém te ofendeu, ore a Deus, libere essa pessoa em nome de Jesus, porque assim como amar é uma decisão, perdoar também é uma decisão. Então nós precisamos decidir perdoar. Eu decido que eu vou perdoar essa pessoa, ela não merece o meu perdão, mas eu vou perdoar. Sabe por quê, querido, querida? Porque Jesus decidiu também morrer por nós. O Pai decidiu nos perdoar sem nós merecermos. Nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus, mas Jesus morreu por mim, por você e pelas pessoas que nos ofenderam. Eu também já tive que perdoar pessoas que me ofenderam gravemente, que me traíram, que me feriram gravemente, e eu precisei perdoar.
Hoje eu sou uma pessoa livre, porque eu perdoei, mas enquanto eu mantinha a pessoa presa no meu coração, as pessoas, né, presas no meu coração, eu não era livre, né? Então, se você tem alguém, se você está passando por essa situação, perdoe, libere o perdão, não perca o reino por causa da ofensa. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por essa palavra tão preciosa, Senhor, que o Senhor falou ao nosso coração nesse momento. E queremos pedir, Senhor, que a Tua graça seja sobre nós, que assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, nos ensine a perdoar também os nossos devedores, como diz a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos liberar aqueles que nos ofenderam, que nós possamos perdoar, Senhor. Até porque o Senhor nos diz que a vingança é do Senhor, que aqueles que nos feriram, que nos maltrataram, que eles possam ser livres, ser abençoados, Pai, para que o Senhor trate com eles, Pai Santo, assim como o Senhor tem tratado também o nosso coração, porque muitas vezes nós também já ferimos muitas pessoas, Senhor, e o Senhor teve misericórdia de nós quando nos arrependemos. Pai, eu quero orar nesse momento pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que porventura foi ofendido, tem uma ofensa no seu coração contra alguém, Pai, que ele e ela consigam liberar perdão, Senhor, que a Tua graça, através do Teu Espírito Santo, Senhor, seja manifesta na vida dessa pessoa e que ele e ela consigam perdoar, consigam liberar. Ainda que a ofensa tenha sido muito grave, ainda que a ofensa tenha ocorrido na sua infância, Pai, que o seu coração, Pai, seja livre, libere o perdão, libere essa pessoa que está presa no seu coração, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada mais uma vez pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz para nos perdoar e nos trazer de volta à presença do Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, para que você possa liberar perdão àqueles que te ofenderam. Não perca o reino por causa da ofensa. Deus te abençoe, no nome de Jesus.